Boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Canção Nova. Que alegria encontrar você neste horário, aqui neste programa, Trocando Ideias. Eu sou Elisângela Borges com você hoje, com a graça de Deus, aqui no programa onde nós vamos discutir vários assuntos, começando com base na vida consagrada. Olha que tema lindo! Nós que somos consagrados a Deus no Carisma Canção Nova, na última segunda-feira, dia 2 de fevereiro, dia do consagrado, nós tivemos a nossa missa de renovação do nosso compromisso com Deus neste lindo carisma. E nós queremos, nessa noite de hoje, trocar ideias com você, falando sobre a vida consagrada aqui na Canção Nova. Então, já convido você a enviar aqui as suas perguntas no nosso Instagram, no @TrocandoIdeiasCN, @TrocandoIdeiasCN. Envia lá suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre a vida consagrada, quais são as suas dúvidas sobre o viver da providência, como é a nossa vida de trabalho aqui na Canção Nova, o que mais você quer saber? Envia lá, porque com certeza o Padre Wagner, que está aqui conosco, a Ivana Brandão, vai ter todo o prazer em responder. Boa noite, Padre, a sua bênção. Deus abençoe, Elisângela, boa noite, é uma alegria mais uma vez estar aqui no programa Trocando Ideias. Uma alegria para mim também. Uma boa noite, Ivana. Boa noite, Elisângela. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Não se assuste, gente. A Elis, como a gente diz, veio aqui essa noite. A gente está com saudade da Carla. Carla é unida a você, minha irmã, mas está aqui para trocar ideias com a gente também, não é? Estou aqui para trocar ideias. Olha como Deus é generoso, né? Um tema tão lindo, um tema tão bom que diz da nossa vida. Então, eu fui muito privilegiada por Deus hoje. A Carla, é claro, né? Vocês a conhecem bem, Carla Astucci, que apresenta aqui este programa Trocando Ideias, todas as quartas-feiras, às 22h30. Mas hoje estou eu aqui com vocês, com a graça de Deus. Vamos falar um pouquinho dessa vida missionária. Quero mais uma vez dizer a você, se você tem dúvidas, mande. Isso mesmo. Porque, Ivana, tem tantas pessoas que nos perguntam, não é? Como é a nossa vida? Então, eu quero aqui já começar pedindo ao Padre Wagner que conte pra gente, Padre, como foi o seu chamado? Como o senhor percebeu esse chamado ao Carisma Canção Nova? Há quantos anos também? Bem, é complexo. Complexo porque eu, na realidade, eu fazia a formação na carreira militar. Eu era cadete da Academia das Agulhas Negras, porém eu já sentia o chamado de Deus para o sacerdócio. Então, quando eu tomei a decisão de deixar a Academia Militar, eu tomei a decisão para ser padre na Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro. Eu conhecia a Canção Nova, né? Eu tinha um contato principalmente com os membros da comunidade de Queluz. A Isabel Guatura era coordenadora lá de Queluz, então nós ficamos amigos, ela rezava por mim, intercedia pela minha vocação, pelo meu chamado, mas eu, na época, só tinha a compreensão que eu poderia realizar a vocação para o sacerdócio como padre diocesano e, portanto, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas eu, quando deixei a academia, eu não podia entrar imediatamente no seminário da Arquidiocese, eu tinha que esperar alguns meses para poder ingressar no seminário. E aqueles meses ali, né, restantes do ano de 1992, eu tive a oportunidade de pedir para a Isabel, né, fazer um retiro, passar um mês na Canção Nova em Queluz. E chegando lá, eu imediatamente entrei na dinâmica da vida comunitária. Os membros da comunidade começaram a perceber que eu tinha sinais do carisma de uma vocação Canção Nova. E, para encurtar a história, fui convidado para fazer o último retiro vocacional, que é o Pertença, né? Então, fiz o Pertença. Você só foi direto para o último? Já fui direto para o último retiro. Então, fiz o Pertença e ingressei na comunidade, não é? Então, eu conheci a Canção Nova já basicamente vivendo com os membros da comunidade na Canção Nova em Queluz. Eles identificaram a vocação e, portanto, eu ingressei. Então, meu processo formativo para o sacerdócio se deu na Canção Nova, filosofia, teologia, e eu fui ordenado padre em 1999. Então, foi
basicamente aí 7 anos de formação até chegar ao sacerdócio. Que bênção. E hoje, presidente da comunidade Canção Nova. Olha que bênção. Graças a Deus. Padre, 99 foi o ano que eu conheci a comunidade Canção Nova. Olha, que bom. Meu irmão comprou uma parabólica, o técnico estava lá instalando. Eu nunca tinha ouvido falar da Canção Nova. E aí, quando eu estava em casa, arrumando a casa no sábado, que eu trabalhava a semana toda e estudava, caiu num canal onde estava uma pregação. Só que ali não mostrava nada de igreja, nenhuma imagem, só pregando aqui no Rincão. Ou no Sapé, não lembro se era o Rincão ou se era lá. Na Capela de Sapé. Capelão de Sapé. E aí eu fui vendo aquilo e fui gostando tanto, aquilo foi tomando uma proporção dentro de mim, eu fui gostando, falei, meu Deus, o que será isso? Eu nem sei se é católico, se não é, só sei que está muito bom isso daqui. Aí deixei, né, o rodo que eu estava limpando a casa, ajoelhei em frente à TV, padre, foi uma experiência linda. Só que eu pensei, aí tá, eu tô lá e de repente o pregador finalizou e entrou uma corrida de cavalinhos. Ah, sim. E como que eu encontro esse canal depois? Não encontrava, né? Eu queria encontrar onde estava aquele homem pregando, falando da vida dele, mas não encontrava. Perguntei todos da renovação, qual é aquele canal que um homem fica falando de Deus, que ora em línguas e que depois entram os cavalinhos? Ninguém sabia. Achava que eu estava doida, né? Que depois da pregação entrava cavalinhos. Mas, graças a Deus, eu fui tentando ali entre chegar da faculdade, do trabalho e consegui pegar o Amor Vencerá na madrugada. Sim. E aí, nisso, eu descobri a Luzia e fui descobrindo. E foi maravilhoso, graças a Deus. Ivana, e você? Eu conheci a Canção Nova, não foi pela televisão, mas de uma certa forma, de uma proximidade à Casa da Canção Nova, que nós tínhamos em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Em 95, né? 94, num rebanhão que eles foram pregar lá na minha cidade. Jequié, na Bahia. E aquilo também me chamou muita atenção, mas era muito novinha, eu tinha 16 anos. Mas o apelo e o chamado à vida em comunidade, a evangelização foram tão fortes que eu não tive dúvida, né? Olha. E ali, no meu encontro pessoal com Cristo, eu gosto muito de brincar assim, que a gente tem conversão chique ou conversão choque, né? Conversão chique é a pessoa ali que já é da igreja, mas que vive de fato o encontro pessoal. E para mim, na minha visão, eu tive uma conversão choque, porque era ou segue a Cristo e se salva, ou você se perde. Eu entendi que eu precisava de irmãos para viver a santidade. E eu fui me caminhando, descobrindo e me aproximando da Canção Nova. Fiz meu caminho em 95 e em 96 eu entrei, muito novinha, tinha 18 anos completos. E eu entrei para a Canção Nova e esse ano completei e contemplo a alegria de ser de Deus há 30 anos dentro do Carisma Canção Nova, e a aventura mais feliz que eu faço da minha vida é ter entregue a minha vida a Deus dentro do Carisma Canção Nova. Que benção. Ivani, a gente tem até um vídeo de vocês celebrando, contemplando, depois da missa do dia 2 de fevereiro, não é? A nossa turma, né, nós éramos quase 24 quando nós entramos. A gente celebrou a missa que o padre Wagner presidiu, foi muito bela, transmitida pela televisão. Depois a gente foi ao túmulo do padre e rezar uns pelos outros, celebrar, e a gente ofereceu uma camiseta agradecendo, né, ao sim do Padre Jonas, porque a gente toca no sim de um homem que precedeu a gente na entrega dele, e não tem como a gente não celebrar, né? Toda a Canção Nova celebrou dia 2, numa missa muito bonita, Padre Wagner. Foi mesmo, graças a Deus. Todos nós aqui em Cachoeira, mas também a Canção Nova espalhada no mundo inteiro, a Canção Nova espalhada no Brasil, além do Brasil. Tantas pessoas que se entregaram, né, mais uma vez, confirmando a Deus, de fato, o nosso sim e a nossa entrega a Ele na Canção Nova. Na Canção Nova, isso mesmo. E você estava falando aí da alegria de ser Canção Nova. Às vezes eu ando aqui pela chácara, a gente tem 21 anos que eu estou na comunidade, mas eu sou a caçulinha, né? Porque o Padre Wagner tem 34, você 30. Eu olho assim para os lados, eu vou contemplando a obra de Deus aqui na Canção Nova e vou pensando, meu Deus, não é possível que eu estou aqui. Será que eu estou aqui mesmo? Será que eu sou daqui? Porque é uma alegria tão grande, eu me sentindo tão pequena diante de uma obra
tão grandiosa e vendo como Deus faz aqui, Padre Wagner, a vida de cada um de nós. Como eu era antes, como eu poderia estar agora, mas a bênção, a graça de Deus que permitiu que eu fosse chamada e estivesse aqui. Então, agradeço a Deus todo dia pelo chamado e por me dar a graça de dizer o sim, porque tudo é graça de Deus, não é? Isso mesmo. Sem dúvida. E aqui na Canção Nova nós vivemos esse sistema de Deus, não é? Então, nós queremos viver cada vez mais buscando esse sistema, uma vida de Deus para nós. E dizendo um não para aquele sistema do mundo. Então, nós queremos também agora trazer para vocês, e você já enviando as suas perguntas, enviando as suas dúvidas, tudo aquilo que você tem o desejo de saber da vida consagrada aqui na Canção Nova, chegou a sua vez, viu? Então, é só você mandar aí no Instagram, @trocandoideiascn, @trocandoideiascn, envie as suas dúvidas, que o Padre Wagner, a Ivana vai responder Padre com Wagner, toda a propriedade hoje, para vocês. Nós temos perguntas já? Não temos ainda, né? Nós estamos vendo aqui como... Temos pergunta? Temos, sim. Como Aí tem uma aí ali, ó. Essa é legal, ó. Olha aí, pergunta boa, né? Aham. Quem vai responder? Como fazer para ser um consagrado da Canção Nova? Como fazer para ser um consagrado da Canção Nova? Para você ser um consagrado na Canção Nova, para você verificar que você traz em si essa vocação, o primeiro passo é conversar com Deus. Toda vocação a gente precisa vivê-la à luz daquele que chama, né? Um chamado, é um chamado. E aí quando a gente sente esse chamado, sente uma simpatia para algum lugar, a gente se aproxima. Assim como a gente, quando está apaixonado por alguém, a gente se aproxima dessa pessoa para conhecer. No caso da Canção Nova, você entra em contato com o vocacional. Anota aí, vocacional@cançãonova.com, e ali você vai dizer quem você é, onde você mora, e ali a gente vai começar um caminho vocacional, uma aproximação. Aí a gente vai ver onde você mora, qual a missão da Canção Nova mais perto, e aí você vai ser convidado a participar de encontros e vamos se conhecendo para você verificar, e nós também, se o seu lugar é aqui dentro dessa família. E como eu disse, eu conheci a Canção Nova em 99, mas fui começar o caminho só mais para frente. Olha como Deus é maravilhoso. Quando eu vi que era o meu chamado, fiz igual a Ivana disse, né? Fui conversar com Deus e a conversa foi longa. Providencialmente, eu vinha a um acampamento aqui de 10 dias. Lembra que tinha nas férias? Nas férias, 10 dias. acampamento de férias. E aí era, gente, é o pedacinho do céu. Eu ouvia a Luzia sempre falando, aqui é o pedacinho do céu. E eu vim lá de Anápolis, 24 horas, dentro de um ônibus, falando, estou indo para um pedacinho do céu. E quando eu entrei aqui, eu disse, eu estou no pedacinho do céu. E eu digo isso até hoje. Aqui, de fato, é um pedacinho do céu. Né? Quem vem aqui pode experimentar isso. Então, comecei meu caminho... Aí tá, vi todas as pregações, procurei na época com quem que a gente falava. E era com a Neia. E aí eu fui na casa de Maria, falei com ela, tinha uma fila quilométrica, ainda bem que de lá dava para ouvir a pregação aqui do Rincão. E eu fiquei naquela fila, quando chegou minha vez, eles falaram que não ia mais atender, só no outro dia. Eu, por favor, aí ela me atendeu, graças a Deus. Mas Anápolis, para cá, é muito distante para fazer o caminho, né? Porque para fazer o caminho a gente tem que procurar uma mais próxima. E nisso abriu a Casa de Missão em Brasília. Então eu vi assim, o carinho de Deus, como Deus vai abrindo as vias, quando nós temos a coragem de dar o nosso sim, mesmo como Nossa Senhora, mesmo sem saber como se dará. Mas a gente vai em busca de descobrir a nossa vocação. Mais uma perguntinha. O que significa ser um consagrado do segundo elo, Padre Wagner? Bem, quando a gente fala de segundo elo, nós estamos falando de uma forma, uma maneira de se pertencer à Canção Nova. Então, nós temos a pertença dos membros do núcleo e a forma de pertença dos membros do segundo elo. Os membros do núcleo são aqueles que vivem em dedicação integral à missão da Canção Nova. Essa dedicação integral, ela significa que os membros do núcleo são, inclusive, sustentados pela própria comunidade. E eles, os membros, por exemplo, nós três aqui, somos membros do núcleo. Elisângela, eu, a Ivana, os três somos membros do núcleo, então o nosso sustento vem da própria comunidade, claro, sempre da providência de Deus. Os membros do segundo elo, eles vivem o carisma, a missão de evangelizar, não é? Vivem a graça da formação própria do carisma Canção Nova, porém, eles são chamados a ser fermentos na massa.
Ou seja, fermento na massa no sentido de fazer o carisma Canção Nova acontecer no mundo próprio dos membros do segundo elo, da família, do trabalho, né, da própria profissão, da própria participação na vida da sociedade. Isso, claro, nós também participamos da vida da sociedade, porém, os membros do segundo elo, eles continuam morando nas suas próprias residências, eles têm, né, o seu sustento próprio, né, do trabalho, né, do dia a dia, e são chamados a fazer o carisma Canção Nova acontecer no mundo em que vivemos. Então, basicamente, é essa a diferença. Por isso que quando se faz, né, um caminho vocacional, discernimento vocacional, como a Ivana apresentou, também chega num determinado momento que se faz esse discernimento, se o chamado é para o núcleo, se o chamado é para o segundo elo, porque, claro, existem critérios, né, num caminho vocacional, no discernimento vocacional, existem critérios que apontam também aquele vocacionado para ou a pertença do núcleo ou a pertença do segundo elo. Isso mesmo, mas o caminho de discernimento vocacional é o mesmo. Olha que bonito, né, padre? É o mesmo, é. É feito junto, tanto aquele que quer discernir para o segundo elo, como aquele que vai discernir para o núcleo, caminha juntos para esse tempo de discernimento, não é? Muitas pessoas pensam que fazer o caminho já é um contrato. Tipo, estou fazendo o caminho para entrar. E às vezes, quando ela descobre que não é, ela fica triste. Não, mas o nome já diz, caminho de discernimento vocacional. Então, nesse período, a equipe vocacional da Canção Nova vai te ajudar a discernir se de fato aqui é o seu lugar, mas vai te ajudar com você, com os passos, com tudo aquilo que você mesmo vai trazer, vai ofertar. Certo? E a partir disso, muitas vezes descobre que a pessoa é shalom, descobre que a pessoa é um paroquiano, bom paroquiano, então é um caminho de discernimento. Então não tenha medo. Se você tem o desejo de fazer esse caminho de discernimento, faça, porque não é um contrato, vou fazer o caminho, já tem que entrar. Não, vai discernir junto. Se é o seu lugar, você vem. Se não é o seu lugar, você vai para aquele lugar ao qual Deus te quer, com certeza. Eu me lembro do diácono Nelsinho Correia falando, quando ela era responsável da vocacional aqui em Cachoeira, que ele dizia que o caminho vocacional ele ajuda muito a pessoa a endireitar a sua vida. Não é? Porque ele vai te ajudando a dar respostas que talvez são coisas que você ainda não conseguiu responder. Mas o primeiro bloco já está acabando por aqui, nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos, então não saia daí. Já estamos de volta com você aqui no Trocando Ideias nesta noite, falando sobre vida consagrada. Quero motivar você a enviar a sua dúvida, a sua pergunta, não tenha medo. Tudo aquilo que você quer saber como é vivido aqui na Canção Nova, na vida dos missionários, aproveite hoje, pergunta aí no @TrocandoIdeiasCN, para que nós possamos aqui responder as suas perguntas. O presidente da comunidade Canção Nova está aqui conosco, Padre Wagner, para nos ajudar, para ninguém ter dúvida, né, Padre? Se Deus quiser. Todos aqueles possam conhecer direitinho a nossa vida. A gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas da família Canção Nova, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, tem o desejo de saber como que nós vivemos, talvez, né, a nossa vida missionária, trabalhando e também cuidando da família, cuidando dos filhos. E graças a Deus a gente dá conta de tudo. A Ivana é um grande exemplo disso, né, Ivana? Estamos na luta, né? É uma luta, Quero também dizer para vocês que, então, a Ivana tem 3 filhos. Tenho três filhos. De idades desafiadoras. Totalmente. Aí entrando 2 na adolescência, 1 na adolescência, mas a gente, com a graça de Deus, a gente vai fazendo, vai acontecer. Graças de Deus. Eu também tenho um de 10 anos, que graças a Deus é uma bênção, como ele diz, mamãe, eu sou um pré-adolescente. Aí eu falo, então, graças a Deus você tem consciência, vai se tornar um adolescente bem bonzinho. Bem bonzinho, bem tranquilo. Quando ele era menorzinho, ele dizia assim, mamãe, eu não quero ser adolescente. Por quê? Porque todo adolescente é complicado. Eu falei, que bom que você tem consciência, é só não ser complicado. É verdade. Então é isso aí, nós temos tantos desafios assim como vocês também, mas como a Ivana bem disse, nós vamos contando com essa graça de Deus, que é para nós e é para vocês também. Temos perguntas? Temos perguntas. Ali. Até que idade um casal pode entrar na Canção Nova para ter uma vida missionária?
Eu vou partir daquilo que o padre falou. Dentro do caminho vocacional, a gente faz um discernimento tanto para a comunidade de vida quanto para a aliança, o segundo elo. Ali a gente vai observando critérios. E um dos critérios para você entrar para a comunidade de vida é o critério de ser solteiro. Então, não se entra para a comunidade de vida se você não for solteiro. Por quê? Porque você vai se engajar a tempo completo. E a gente foi, com o passar do tempo, né, o padre Jonas foi discernindo que era necessário isso, a pessoa entrar solteira dentro da comunidade de vida. Mas, se você é um casado e aspira uma vida missionária, você também pode fazer parte da Canção Nova. Como? Como segundo elo. Tem uma idade mínima? Não. Não tem uma idade mínima, nem tem uma idade máxima, né? Então, aí é nesse discernimento que a gente vai, de fato, vendo, averiguando esse chamado e o engajamento à comunidade. O padre quer completar? Não, completar, é claro, assim, tem critérios também de idade, né? Não é que a pessoa... Né? Claro, nós estamos falando de um casal que já tem uma certa maturidade, né, de idade e assim por diante. Mas, hoje em dia, como a Ivana muito bem explicou, se ingressa para um casal, ingressa para a comunidade, sendo membro do segundo elo. Do segundo elo. Porque quando você me ouve falando aí que eu sou casada, a Ivana também, e tantos outros, né, que você acompanha aí na nossa TV Canção Nova, quer dizer que nós entramos solteiros. Eu conheci o Paulo César aqui dentro, fizemos caminhos de namoro, noivado, casamento, e graças a Deus temos 12 anos de casado. Assim também foi com você, né, Ivana? Uhum. Também entrou solteira, conheceu o diácono aqui dentro? Isso. E se casaram. Então, para que você não fique nenhuma dúvida, nós entramos solteiros aqui dentro, né? Nós encontramos o nosso esposo, o nosso cônjuge. Para trabalhar na Canção Nova, é preciso ser consagrado? Não. Não. Não necessariamente, pelo contrário, aqui, inclusive estamos aqui no estúdio, né, nos estúdios, ao vivo, nós temos vários colaboradores, né, que somam conosco na missão de evangelizar. O Padre Jonas sempre nos ensinou, a Canção Nova é uma companhia de pesca, né? E nessa companhia de pesca, a Canção Nova também conta com os colaboradores, que conosco, com os membros da comunidade, nos ajudam a evangelizar. Na companhia de pesca, alguns vão para o alto mar pescar, outros precisam fazer toda a parte administrativa e tal. Então, a própria providência de Deus foi criando essa obra que tem missionários, voluntários, consagrados e todos unidos na missão de evangelizar. Na missão de evangelizar, isso mesmo. Muitas pessoas que vêm aqui acham que todos que trabalham aqui são consagrados. Então, essa pergunta é muito boa. Mas, como o padre Wagner bem disse, é isso mesmo. Nós temos os colaboradores, os missionários, mas todos unidos para salvar almas. Essa companhia de pesca é linda. E uma quantidade grande de voluntários também. De voluntários, que ajudam, bem lembrado. Tanto em Cachoeira Paulista e, sobretudo, nas frentes de missão. A gente tem um povo de Deus que nos ajuda enormemente, que estão conosco nas escalas, nos fins de semana, quando tem eventos, acampamentos, né? E é muito bonito porque o padre Jonas falava que tudo isso faz parte da companhia de pesca e da família Canção Nova, né? A gente tem uma família que vamos dizer assim, em vários graus, né? Como se fosse aquela pedrinha e ainda tem os que amigos. joga... E os amigos. Isso, eu ia falar agora, os amigos Canção Nova, espalhados aí também pelo Brasil, né? E além do Brasil, os amigos Canção Nova que somam conosco, vestem a camisa, lutam pela causa, né, da evangelização. É lindo, gente. Ser Canção Nova é bom demais, não é? Vamos lá. Como vive um consagrado da Canção Nova? Moradia, alimentação, necessidades pessoais. Bem. Vamos lá. Eu parto sempre daquilo que o padre começou a explicar. Comunidade de vida e segundo elo. Para os membros da comunidade de vida, é bom você... Núcleo, desculpa, padre. Não. Antigamente era núcleo. assim. É bom você saber que tudo isso parte de um princípio onde a igreja pede que toda a comunidade, ela sustente os membros dessa comunidade. Ivana, o membro da Canção Nova consagrado recebe um salário? A gente não fala o nome de salário, a gente fala o nome de côngrua, que é um dinheiro
que é dado a todo missionário para ele poder se sustentar. Dentro da comunidade Canção Nova, a gente tem uma côngrua diferente para os casados e para os solteiros. Por quê? Porque a igreja prima que os casados que se engajam dentro de uma associação como é a Canção Nova, eles possam ter essa, eu esqueci a palavra, autonomia, né, para poder gerenciar sua vida familiar, porque nós temos filhos, porque nós temos contas também a pagar. E a Canção Nova ali cede a cada membro essa côngrua. Ela é exorbitante? Dá para a gente viver ricamente? Não, meus irmãos. A gente vive como qualquer pessoa que luta pela sua vida. Mas nós não entramos na Canção Nova por causa do salário. A gente entrou para a Canção Nova por causa da salvação de almas. E o Padre Jonas sempre ensinou muito que a gente coloca a nossa confiança, né, não no dinheiro, mas em Deus. A Canção Nova para os solteiros, né, também recebem a casa comunitária onde vivem esses solteiros, recebem cada um também sua côngrua, mas os solteiros têm uma vida diferente dos casados. Em outras necessidades, eles são sustentados também pela comunidade, a grande comunidade. O que mais, padre? Não, é isso mesmo, isso. basicamente. Moradia, eles perguntam. Moradia, a casa comunidade cedida. cede, né? Saúde, a comunidade também cuida de nós, graças a Deus, mas numa vida muito simples, né? Padre Jonas, num documento interno da Canção Nova, ele falava para nós, e nos chama muito a essa vivência alegre, simples e austera, que é a marca daquele que é consagrado na Canção Nova. Então, se você vier e se você chegar bem perto, você vai perceber que é uma vida muito simples, austera, mas muito alegre. Muito alegre. Muito alegre. O sorriso é o nosso hábito, né? É. Já diz nosso pai fundador. Qual o local mais próximo para participar da Canção Nova aqui em Pernambuco? Lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, nós temos a frente de missão da Canção Nova em Gravatá. Na cidade de Gravatá, fica ali perto de Caruaru. Então, nós temos a presença do núcleo, né, da casa de missão, a frente de missão em Gravatá. Claro que também, como nós temos membros do segundo elo, nós temos membros do segundo elo que moram em Caruaru, moram em Recife, né, na capital do Pernambuco. Nós temos a imersão missionária lá em João Pessoa, né, porque também tem membros lá em João Pessoa. Então, nós temos ali nessa região do Pernambuco, também da Paraíba, a presença da Canção Nova. Mas a casa de referência é a Canção Nova de Gravatá. Olha só, a nossa produtora aqui, que também é vocacionada, está fazendo o caminho de discernimento vocacional. Ela trouxe para a gente aqui a informação de que se você quer saber como fazer o caminho, se você não prestou atenção no que a Ivana explicou no início, ou se você esqueceu, você pode entrar agora no @CançãoNovaCN, @CançãoNovaCN. Lá tem um link direto para você ir para o Vocacional também, @vocacional. @vocacionalCN. Sim, isso. E ali você vai encontrar um link que vai te levar direto para que você possa estar colocando ali os seus dados, falando sobre o seu desejo de conhecer um pouco mais sobre a Canção Nova, sobre o discernimento vocacional. A comunidade tem quantos padres? Essa é para o senhor, né, padre? Esse é para o padre. Bem, nós somos 72 padres. Glória. Né? Nós temos padres que também são, na sua grande maioria, são membros do núcleo. E nós temos alguns padres do segundo elo. Nós temos alguns padres do segundo elo, são poucos, mas também temos padres no núcleo e no segundo elo, totalizando aí uns 72 padres. Que bênção, espalhados pelo Brasil e o mundo. Pelo Brasil e além Brasil, não é? Temos, porque onde tem uma frente de missão da Canção Nova, nós procuramos sempre enviar um padre, não é? Nem todas as frentes de missão têm, mas a grande maioria tem a presença de 1 até 2 padres na frente de missão. O que faz toda a diferença. Eu morei 17 anos fora daqui. Gente, quando tem um padre Canção Nova na missão, é outra coisa. Aí é completo, né, padre? Porque tem solteiro, tem um casado, quando chega o sacerdote, né? É uma bênção. Existe um sistema do mundo e um sistema de Deus? Padre Jonas nos falou algo sobre isso?
Olha aí. Essa pergunta, ela é muito boa e aqui a gente tem ótimas pregações do Padre Jonas falando sobre isso. Eu convido você a procurar no YouTube, né? A gente tem uma pregação que remonta a 96, uma outra um pouco mais recente, onde o padre é tomado, né, pelo desejo de fazer aquilo que ele diz que é a finalidade da Canção Nova, formar homens novos para o mundo novo. E o padre fala, né, desse sistema de Deus e o sistema do mundo. E aqui é interessante que o padre ele vai se basear naquilo que São Paulo fala aos Romanos, na carta aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Né? E aí a gente vê o Padre Jonas falando que, de fato, existe dois reinos. Né? A gente sabe que existe um reino de Deus e também existe o reino que o próprio Jesus falou que do diabo, vamos dizer assim, porque ele falou que ele é o príncipe desse mundo. Mas o interessante é que o Padre Jonas, eu acredito que o Padre Wagner está aqui para me corrigir, que ele deve ter se inspirado em Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho tem um livro maravilhoso que fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. E ali Santo Agostinho ele vai falando que a cidade dos homens é o povo que despreza a Deus e que gosta muito de si, e que a cidade de Deus é o povo que se despreza e ama muito a Deus. E aí o Padre Jonas vai falando, né, de fato, como a gente constrói pela vida que vive o Evangelho, o sistema de Deus. E é muito bonito, porque é muito concreto, o Padre é muito concreto, ele vai falando de vivências de virtude, ele vai falando de luta. E a gente sabe, né, que a gente tem que viver esse sistema de Deus, que é o reino de Deus no meio de nós. É importante ter presente que o reino de Deus, ele já é um reino vitorioso. Então, mesmo tendo, né, essa realidade de um sistema do mundo, ou seja, que é constituído por pessoas que não se deixaram ainda alcançar pela graça redentora de Cristo, pessoas que ainda não vivem uma dinâmica de conversão de fé, e, portanto, suas vidas são vividas no compromisso com o pecado, com a injustiça, com a maldade, com a violência e assim por diante. Então, essas pessoas, elas não apenas estão comprometidas com o pecado, mas elas colaboram para criar um mundo de pecado, né? Uma estrutura até mesmo social de pecado. Inclusive, nós temos na doutrina católica a doutrina social da Igreja. E, dentre diversos documentos, eu cito aqui o São João Paulo II, né? Escreveu vários documentos sobre essa realidade, onde ele denuncia a estrutura social de pecado, onde muitas vezes a pessoa ela acaba por se deixar levar, se deixar influenciar por essa estrutura de um mundo de corrupção, de injustiça, sabe? Então, é um jovem que às vezes não teve grandes e boas oportunidades na vida e se deixa levar por um mundo, né, de violência, um mundo de tráfico e coisas desse tipo. Porém, o reino de Deus, que se manifesta, sobretudo, com Cristo Jesus, com o mistério pascal de Cristo, ele está caminhando, né, no sentido da sua expansão. O próprio Jesus, ele usa, né, parábolas, falando as parábolas do reino, usa, por exemplo, aquela analogia do grão de mostarda. Então, é o menor de todos os grãos, mas se torna uma árvore frondosa que os pássaros do céu fazem ninhos dessa árvore. Então, para dizer que nada e ninguém sufocam a expansão do reino de Deus. É feliz quem contribui com o reino, é feliz quem vive a lógica do reino de Deus. Porque no fim dos tempos, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, nós teremos a manifestação plena desse reino. E com a derrota definitiva do reino das trevas, do sistema, portanto, do mundo.
Então, nós vivemos o combate espiritual, precisamos estar atentos, precisamos das armaduras espirituais, sem dúvida alguma, mas certos de que o reino de Deus já é vitorioso. Padre, o senhor merece palmas. Meu Deus, que aula que o senhor nos deu, que lindo. Que bênção, olha tudo que o Padre trouxe do reino de Deus, comparando aí, se nós formos essa sementinha do grão de mostarda, podemos nos tornar essa árvore frondosa, cheia de frutos. É possível. É difícil? É, mas é possível. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos já. Não sai daí. Rápido. Já estamos de volta, mais uma vez, no nosso terceiro bloco. Gente, como o tempo passa rápido, aqui, né? Quando a gente chega com sono, porque a gente, meu Deus, aí depois a gente acorda e para dormir, gente, olha, é complicado depois. Passa muito rápido, não é, Padre? Hoje eu tava falando com o Padre Sidney, que o Padre Sidney de vez em quando está aqui no programa, não é? Isso. Aí ele falou, nossa, eu chego em casa até para dormir, vai lá para as 2 da manhã. É bem por aí, Padre. Ele fica pilhado. É uma adrenalina. Não, eu não vou ficar, eu vou dormir. Eu também chego em casa, olha, já apago. Olha que bonito, né? Nós estamos aqui até esse horário, a companhia de pesca está completa aqui também, graças a Deus, com os nossos colaboradores. Tudo isso por quê? Porque o Sócio Canção Nova nos ajuda. Um programa com a riqueza dessas, gente. Olha que bênção, tudo isso que o Padre trouxe, a Ivana também, nos ajudando a conhecer muito mais do que é viver no sistema de Deus. Como o Padre Wagner disse, ele já é vencedor. Independente das batalhas aqui, Amém. O sistema de Deus é vencedor. Amém. Então, tudo isso só é possível porque você é sócio, porque você ajuda essa obra. E eu quero estender as minhas mãos, o Padre Wagner e Ivana, dizendo para vocês que neste mês de fevereiro, nós precisamos muito da sua ajuda. É o mês mais curto. E temos também um déficit aí que nós carregamos no mês de janeiro. Então, você que é família Canção Nova, você que talvez está chegando aqui agora na TV Canção Nova, nos conhecendo, essa é uma TV que evangeliza através da doação, da ajuda do povo de Deus. Então, nos ajude, não é isso, Padre? Isso mesmo. Nós tivemos o mês de janeiro, claro, compreensível, né, por conta de tantas Greve dos contas Correios. que nós temos que... Não, as contas também, né? Também. De começo de ano, IPVA e tantas outras contas, né? Mas também estamos tendo essa realidade da greve dos Correios. Então, boletos que não chegam, né? Correspondências que não chegam ao lar dos nossos sócios evangelizadores. Mas, só que olhando as estatísticas que eu dei uma analisada, realmente esse foi um ano muito ruim da arrecadação do mês de janeiro, em comparação com 5 anos atrás, né? Os anos, né, anteriores. Então, certamente, para fevereiro é um mês curto, né? Temos aí carnaval, né? É um mês curto, mas contamos com a providência de Deus, contamos com a oração de todos vocês e a contribuição generosa para juntos chegarmos ao 100% do projeto Dai-me Almas. Isso mesmo, chegando ou não chegando o seu boleto, é muito simples resolver esse problema. pix.doação@cançãonova.com. Assim você garante que você vai ajudar no 100% em fevereiro. Vamos lá para as nossas perguntas. Quantas pessoas existem hoje na comunidade Núcleo e Segundo Elo? Pergunta profunda. Então, nessa companhia maravilhosa de pesca, nós somos 1.755 membros comprometidos com esse carisma maravilhoso, 931 no núcleo e 824 no Segundo Elo. Ivana, olha só. Padre Wagner me soprou aqui. Eu estou lendo aqui. Nossa. Porque o que é bonito... Não, como é que você falou do núcleo? Aqui, Padre... 1.755. Núcleos são 831. Segundo Elo, 924. Exatamente. Fiz a conta de matemática aqui, Padre Wagner. Foi. Rápida. E o bonito, né? Porque eu pensei que ela tinha trocado o núcleo e o segundo elo. É porque hoje o segundo elo é mais numeroso do que o núcleo. Do que o núcleo. Profecia do Padre Jonas, não é? Sim. Verdade. Profecia do Padre. E o interessante é que, assim, por que o padre... Nossa, mas o padre não devia saber, vocês não deviam saber isso de cor. É complexo saber isso de cor, sabe por quê? Porque esse é um número que, graças a Deus, todo ano aumenta. Por quê? Porque, graças a Deus,
todo ano nós temos pessoas que ingressam tanto no núcleo quanto no segundo elo. Então, agora aí a gente foi completamente atualizado, porque ingressaram agora, em janeiro, membros para o núcleo, jovens que chegaram nas casas de averiguação e membros que E além começaram... desses, a gente tem os imersos. Tem os imersos também. Estão no processo de averiguação. Todos os imersos... Não, eles estão num... Vocacional. Continuam no processo vocacional. Averiguação é pré-discipulado, discipulado. Sim. Né? Pré-discipulado e discipulado, eles estão no tempo de averiguação. Mesmo já vivendo a dinâmica da vida comunitária. Os imersos é uma experiência recente na Canção Nova, é uma experiência recente, neste mandato do Conselho Geral que nós decidimos dar esse passo na fé e que tem sido uma experiência muito bonita, que está dando muito certo. Então, são jovens que já estão num processo vocacional e que a Canção Nova convida para vir fazer a sua experiência vocacional já vivendo conosco aqui, certo? Tanto que agora, por exemplo, esses dias eu fui a Lavrinhas. Então, em Lavrinhas, eu encontrei com os jovens que estavam na imersão o ano passado, aqui em Cachoeira Paulista, e aqueles jovens que estavam fazendo o seu processo vocacional, mas não tinham condições de vir para a experiência da imersão, certo? Olha, que então, lindo. tem os da imersão e aqueles que completaram direitinho o seu processo de discernimento vocacional e estão lá no pré-discipulado em Lavrinhas. Que bênção, padre. Graças a Deus a nossa comunidade não para, não é mesmo? Vamos lá, mais uma pergunta. Nos últimos dias, fiz a inscrição para o vocacional. Após a minha inscrição, o que acontecerá? Normalmente, você vai ser convidado a participar dos encontros vocacionais, né? O primeiro encontro vocacional, que já acontece agora em fevereiro, eu espero que você tenha tempo para participar, é um encontro que a gente chama Redão, né? Que é o start, é o início. E ali você participa desse encontro, você vai escutar sobre vocação, vocação à igreja, vocação à santidade, vocação à Canção Nova. E dentro desse processo de discernimento, você vai sendo convidado a participar de outros encontros. E aí esse caminho se faz junto com a Canção Nova, com um membro que é designado pela equipe vocacional para acompanhar essa pessoa, né? Isso é uma coisa que é muito... o Padre Jonas impregnou muito a gente, esse caminho é muito feito em acompanhamento, um acompanhador que vai escutar e que vai ali junto com essa pessoa discernir a vocação dela. E esse acompanhador é alguém consagrado, que já tem experiência, não é, Ivana? Isso, então, são membros da comunidade do núcleo e do segundo elo, que foram designados para acompanhar essa pessoa. Como procedem quando um consagrado quer se casar com alguém que não é da Canção Nova? Sim, existem casos assim, um membro consagrado da comunidade que livremente começa um relacionamento, né, com uma pessoa externa, nós dizemos assim, uma pessoa que não é membro da Canção Nova. De todos os modos, uma coisa bonita na Canção Nova é a questão desse acompanhamento. Então, o membro que é da comunidade, que começa a se relacionar, ele sabe que se casando com essa pessoa, certamente ele terá que deixar a comunidade, né? Passando, por exemplo, se é um membro do núcleo, ele vai depois, provavelmente, migrar para o segundo elo. Por quê? Porque ele vai se casar com uma pessoa externa, que não é uma pessoa que tem a vocação Canção Nova para estabelecer a sua família, assim por diante. Então, vai viver a mesma dinâmica missionária de um segundo elo. Mas tudo isso é devidamente acompanhado para que o membro realmente faça esse caminho, esse discernimento, sendo ajudado, né, por outros irmãos da comunidade nesse processo. Inclusive, se a pessoa externa, né, ela se abre para esse acompanhamento, isso ajuda bastante no processo. Então, também a pessoa externa pode ser convidada para esse acompanhamento, mas ela é livre de ser acompanhada ou não, ela não é obrigada.
mas isso é uma realidade que já acontece, né? Com muitos membros da comunidade que começam aí a sua experiência de namoro, depois de noivado, né? Estabelecendo as datas conforme a própria organização do casal para chegar ao casamento, né? Que bonito isso, né? Porque é um zelo com aquela vocação que veio para cá, que doou a sua vida e que agora encontrou uma outra pessoa. Exato. Então, ninguém vai prender a pessoa aqui, né? Mas também tem esse zelo em ajudar no acompanhamento. Muito bonito isso. Padre diocesano, por exemplo, pode ser um padre consagrado à Canção Nova? Pode sim. É claro que existem também alguns critérios, né? Sendo um padre diocesano, então, primeiro, é importante que ele se aproximando da Canção Nova, conhecendo, né, a Canção Nova e expressando a vontade de fazer um discernimento vocacional com a Canção Nova, é importante que ele diga para o seu bispo, né, o bispo da sua diocese: olha, seu bispo, eu estou pensando, né, e tal, de repente, de ter uma pertença, que ele pode ser membro do núcleo, mas também pode ser membro do segundo elo, o que, sendo membro do segundo elo, isso não implica em que ele vai deixar, né, a diocese, vai deixar a paróquia ou coisas desse tipo. Ele pode ter uma pertença à Canção Nova como segundo elo, permanecendo perfeitamente encardinado na sua diocese, com os compromissos com a própria diocese, né? No entanto, se nesse processo de discernimento vocacional ele realmente se descobre que ele quer viver como membro do núcleo, também tudo isso precisa ser muito bem esclarecido com o bispo. Nós, padres da Canção Nova, somos, mesmo sendo uma associação internacional de fiéis, ou seja, que nós temos a graça do reconhecimento pontifício, nós somos padres diocesanos, nós pertencemos a uma diocese, estamos encardinados aqui na diocese, no caso de Lorena, né? Então, é claro que esse diálogo, num determinado momento, precisa ser feito também com o bispo aqui da diocese de Lorena, porque ele também tem que dar, né, o seu aval, a sua permissão. O caminho para ele buscar esse discernimento é o mesmo, entrando em contato com a equipe vocacional. Com o vocacional, e depois, é claro, que no processo desse caminho, desse discernimento vocacional, a equipe vocacional vai direcionar também para o padre, que hoje é o padre Márcio, né, Prado, que é o encarregado do núcleo dos clérigos. Ele é um membro do Conselho Geral da Comunidade, encarregado do núcleo dos clérigos. Então, isso vai ficar mais sob a responsabilidade do padre Márcio, desse encarregado do núcleo dos clérigos, para poder ajudar esse padre diocesano no seu discernimento vocacional. Maravilha. Vamos para mais uma pergunta. A frente de missão de Campos de Goytacazes é a única frente de missão só com membros do segundo elo? Não, nós temos a missão em Paulínia, hoje, com membros do segundo elo. Há pouco tempo, né, foi o primeiro ano, agora o segundo ano, que o núcleo volta para frente para Natal, onde também nós tínhamos irmãos do segundo elo. E Palmas, Tocantins também são membros do segundo elo. E o padre falou de uma imersão que nós temos agora em João Pessoa, que são membros do segundo elo também. Exatamente. Depois tem... nós tivemos também, né, só durante um bom tempo, os membros do segundo elo no Paraguai, Verdade, na Assunção. padre. Houve um tempo, nós tínhamos um núcleo, né, depois segundo elo, e depois o núcleo precisou se retirar por um tempo e ficaram só os membros do segundo elo lá em Assunção, no Paraguai, certo? Mas agora o núcleo já voltou já há alguns anos, graças a Deus, mas de vez em quando temos essa experiência, né? Hoje, como a Ivana muito bem lembrou, Palmas, Campos dos Goytacazes e Paulínia. E mesmo sendo só consagrados do segundo elo lá na frente de missão, Cachoeira Paulista dá todo o apoio. Da assistência. Isso mesmo. Sim. Canção Nova tem seminário? Onde fica? Nós temos uma casa de formação para aqueles seminaristas que se identificam com o carisma Canção Nova. Eles fazem todo o processo vocacional, como qualquer outro vocacionado à Canção Nova. Fica aqui em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade.
essa casa de formação, porque ela, uma vez que os seminaristas depois se tornarão diáconos, e já com a ordenação diaconal, eles já são encardinados na diocese aqui de Lorena, então com toda a assistência, com todo o acompanhamento, com todo o pastoreio também do bispo aqui da diocese de Lorena. Então é uma casa de formação, né, dos candidatos às ordens sacras. Já há alguns anos, acho que 2 para 3 anos, nós começamos também, uns 2 anos, sim, começamos também a experiência de formação seminarística na diocese de Évora, na arquidiocese de Évora, em Portugal, também em Portugal. O bispo de lá, o arcebispo Dom Francisco Senra, fez esse convite, ainda na época com o Padre Jonas ainda estava vivo. Então, naquele primeiro momento, o conselho achou por bem que não seria viável, e agora, né, com a minha presidência, achamos por bem dar esse passo, né, fazer essa experiência. Então, enviamos 4 seminaristas para lá, dos 4, 3 no final do ano já foram ordenados diáconos, né, e vão ser ordenados padres no mês de junho, né, desse ano de 2026. Então, nós também temos essa experiência em Évora, né, em Portugal. De seminário. Olha que coisa boa. Que assunto bom, né, gente? Falar da nossa vida é bom demais. Falar também daquilo que você provavelmente já nos conhece e quer conhecer ainda mais, isso alegra muito o nosso coração. Mas, infelizmente, chegou o fim do programa de hoje. Foi uma grande alegria estar com vocês aqui, trocando ideias. Que bom. Agradeço, Ivana. Obrigada, é um prazer. É o padre. Super bem, Elis. Pode vir mais vezes. Ah, tá certo. Deus abençoe, que não seja necessário, mas se for, estou à disposição. Padre, gratidão ao senhor. Obrigado por também. somar tanto aqui conosco, né? O senhor que é uma grande riqueza, uma riqueza para o Carisma Canção Nova. Amém, obrigado. Tem sido uma bênção para nós, a sua presidência. Eu louvo a Deus todos os dias pela sua vida, viu? Obrigado, Elis. Deus o abençoe. Amém, claro. E o senhor também nos abençoa, né, padre? O senhor Amém, que é o vamos padre. lá. Pedir ao Senhor que nos abençoe, né, nessa noite, nos dê um bom descanso e que o Senhor renove nos nossos corações a ação da sua graça, para que no dia de amanhã possamos ainda estar mais dispostos no compromisso da evangelização. Graça para toda a família Canção Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de e nós. sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça para sempre. Amém. Quero agradecer a toda a equipe técnica, operacional, produção, direção, por fazer este programa chegar até você, onde quer que você esteja. Quero também dar uma dica: pegue esse programa e envie para toda a sua família, para todo o seu povo aí da igreja, grupo de oração, seus contatos, porque com certeza vai ajudar eles também. Deus abençoe.